É, eu vou colocar aqui alguns dos principais conceitos do livro, para que a gente recorde isso. Olha, visualização criativa, que a gente usa no Dom, no Mind Control, então ele já falava disso. A ideia de imaginar e sentir o que você deseja alcançar como se já fosse uma realidade. Então, isso é visualização criativa. Imaginar como se já fosse uma realidade. Quando você trabalha na visualização criativa, lembre-se da importância de sentir seu projeto realizado. O poder das afirmações positivas, ele chama atenção para isso. Repetir frases positivas com convicção pode programar o subconsciente para buscar o que você quer. Então, pense a respeito disso. A força da fé e da autoconfiança. Murphy sugere que acreditar no sucesso é fundamental para atingir os objetivos. Então, olha lá, a importância de acreditar. Murphy sugere que acreditar no sucesso é fundamental para a gente atingir o sucesso. O subconsciente como fonte de sabedoria e soluções. Muitas respostas para os problemas da vida podem ser encontradas acessando essa parte da mente. Então, eu estou mexendo nas imagens aqui porque minha imagem sumiu e aí eu voltei ela aqui. Então, lembre-se disso, ó, visualização criativa, o poder das afirmações positivas, a força da fé e da autoconfiança, o subconsciente como fonte de sabedoria e soluções. É isso que a gente vai conversar um pouco mais na sequência. Algumas dicas a mais aqui, preste atenção. Albert Einstein também lembrava isso. Ó. Penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar. Mergulho em profundo silêncio e eis que a verdade se me revela. Então, quando você consegue uma meditação profunda e fica aguçando a sua audição, você vai ouvir coisas interessantes que podem te ajudar. Então, lembrar desse o grande segredo. Olha lá, níveis profundos. O Afonso faz os níveis profundos maravilhosos. A Dona Lourdes, o Antônio Azevedo e alguns Alziras que eu já vi no grupo aí que o João gravou. Tem os exercícios dela que levam a gente a níveis muito agradáveis. E o que eu quero te comentar e recomendar para você conseguir esses níveis profundos, lembre disso aqui. Refa, recomendo que refaça os exercícios guiados num final de jejum. Então, se você puder fazer um dia de jejum, 2 dias, sei lá, do seu tamanho. Agora, você escolha um exercício desse que você considera profundo e antes de voltar a se alimentar, fazer esse exercício guiado em níveis mais profundos. Você vai se encantar com isso, tá? Eu coloquei aqui alguma coisa para a gente pensar. Sobre o cérebro, é importante que a gente tenha uma imagem clara dele, porque sempre que você precisar se autoenergizar, tem que cuidar dele com um certo carinho. Se você puder lembrar com as cores assim, melhor ainda, lembrando cada parte do cérebro com suas funções, tal, isso você já conhece, mas é importante a gente lembrar, ter uma imagem clara do nosso cérebro e, se possível, com as várias partes e até estudar um pouquinho se você já esqueceu. Então, o que chama atenção aqui é o seguinte, ó. O cérebro é capaz de controlar o corpo e direcionar suas ações com base nas imagens e crenças que alimentamos.
Lembre-se disso, o cérebro é capaz de controlar o corpo e direcionar suas ações com base nas imagens e crenças que alimentamos. Ressignificar antigas crenças pessoais e visualizar resultados positivos fará a grande diferença em qualquer setor da vida de alguém. Então, lembrando que rever as crenças pessoais, visualizar resultados positivos, fará uma grande diferença na vida de todos nós. Então, é importante que a gente se lembre disso. E eu quero fazer com algumas imagens para que você melhore a sua visualização. Então, eu coloquei essa aqui, explicando a mente. Então, lembrando que a mente representa a nossa inteligência. E a nossa inteligência tem uma parte consciente e uma parte subconsciente. Então, a parte consciente é aquela que, quando a gente age assim, espontaneamente, a gente tem consciência que está fazendo. E, e a parte subconsciente é aquela que a gente reage. Então, procure se observar. Quando é que eu ajo, eu estou usando o meu consciente, agindo. E quando eu reajo automaticamente, eu estou usando o meu subconsciente. Eu vou procurar melhorar a sua imagem sobre isso. Então, mas é importante que a gente tenha em mente o seguinte: o meu consciente faz com que eu ajo, o meu subconsciente faz com que eu reajo. Então, e aqui eu vou explicar um pouquinho melhor sobre o subconsciente, o que é e como influencia a nossa vida. O que é para você o seu subconsciente? Pense e eu vou dar uma dica aqui, ó. O subconsciente é a parte da mente que opera abaixo do nível da consciência. Quer dizer, quando eu reajo sem ter consciência, vou ter consciência depois. Então, quem está me comandando é o meu subconsciente. Como esse subconsciente influencia a nossa vida? Ele armazena memórias, experiências, emoções e padrões automáticos de pensamentos e comportamentos. Então, quem cuida de guardar tudo isso é o nosso subconsciente. Então, ele armazena memórias, experiências, emoções e padrões automáticos de comportamento e pensamentos. Então, é legal que você pense a respeito disso também. Aqui tem uma imagem que, se você procurar aí, vai ter. Ela nem sempre dá para a gente ler. Mas o que importa é que o nosso cérebro, a nossa mente, ela é subdividida assim. Tem uma parte consciente, uma parte subconsciente e uma parte inconsciente. Então, onde é que está essa parte inconsciente? Está principalmente na memória das células. Como é que uma célula se alimenta? Como é que a célula se reproduz? Então, e está aqui, ó, os medos, os desejos, os recalcamentos, as pulsações. Isso é do nosso inconsciente. Então, a memória, as limitações, está no pré-consciente e o subconsciente. E o consciente tem os pensamentos, as percepções e os raciocínios. Tá, então é bom a gente lembrar que a gente tem esses três níveis e que quando a gente evolui, tende a se aprofundar nesses níveis que para a grande maioria fica escondido, tá? Então, as funções do subconsciente. Então, relembrando novamente, a respiração e o batimento cardíaco. Você não manda, você pode alterar o ritmo do coração, da respiração, mas quem controla mesmo a respiração e o batimento cardíaco é o nosso subconsciente. Ele armazena também as crenças e hábitos, as coisas que você acredita e as coisas que você gosta de fazer. Então, ele vai armazenar isso aqui com certeza.
E tem uma coisa que os entendidos recomendam, não precisa ser exatamente esse número, mas é bom você pensar. É responsável por 95% das decisões que tomamos. Porque normalmente as decisões que a gente toma vêm espontaneamente. Então, 95% delas vem lá do subconsciente. Tá? Então, lembrar disso: respiração, batimento cardíaco, nossas crenças e hábitos e a maioria das decisões que a gente toma. Então, por isso é importante que cada um reflita e procure melhorar o que tem armazenado no subconsciente, e a gente vai falar disso na sequência. Então, lembrando essas figuras aí, dá uma ideia mais clara do subconsciente. A saúde mental, o autoconhecimento e as revisões de hábitos. Então, quando você faz uma revisão, quer mudar um hábito, você está trabalhando no subconsciente. Então, lembrando que a gente vai guardando lá uma série de coisas, tá? Do nosso meio. Então, isso aqui é a atividade do nosso subconsciente. A Alzira, quando ela me pediu esse papo, eu perguntei para ela: tem alguma recomendação que você gostaria de dar para o grupo? Ela falou: eu vou contar um segredo meu. E veja o que ela falou. O subconsciente é o amigo secreto. Eu vou comentar um pouco mais sobre isso. O subconsciente é o amigo secreto. Um dia, silenciei e ouvi uma voz. Nunca mais fiquei só. Esse amigo secreto me cuida, me guarda, me acalenta e me guia. Olha, você já viu falar em incorporação? Ouvir voz de espírito, voz de anjo. Então, dependendo do grupo, você pode se comunicar com seus anjos. É mais ou menos isso que a Alzira está falando aqui. Quer dizer, se você se preocupar com o seu subconsciente e for no nível até ouvir uma voz, você vai aprender a se comunicar com outras dimensões. Você nunca mais vai ficar só, pode ter certeza disso. Então, vai depender do sistema de crença de cada um, mas o que eu estou querendo é que você imagine a Alzira contando isso e sentindo isso. Um dia silenciei e ouvi uma voz. Nunca mais fiquei só. Esse amigo secreto me cuida, me guarda, me acalenta e me guia. Alguns diriam o seguinte: ela se comunicou com o anjo da guarda dela e a partir de agora isso é livre. Eu quero que você pense e veja se isso pode te ajudar. Falando em subconsciente, tem algumas coisas que podem prejudicar a nossa vida. Como ele pode prejudicar a nossa vida? Quer dizer, tem alguma coisa no nosso subconsciente que nós colocamos lá e não sabemos que está, e daqui a pouco a gente se prejudica no dia a dia? Então, eu fiz aqui uma observação para você pensar. Crenças limitantes. Se lá na infância o pai, a mãe, irmão, tio, avô te deu uma crença e você acreditou, e essa crença é uma crença limitante, ela está com você até hoje. E se você não rever e não substituir, ela vai estar reagindo como se você fosse lá na infância. É bom pensar. Autoimagem negativa. Quando você faz uma coisa, puxa, eu errei, eu sou um. Então, tome cuidado. Quando você cria uma imagem negativa sua, isso fica lá registrado, então, e te prejudica. Repetições negativas, você ficar repetindo coisas que não te fazem bem, lembre-se que forma hábito, e isso é complicado. Então, repetições negativas, cuidado. E eu chamo a atenção o seguinte: para melhorar isso, você tem técnicas
tem o espelho mental, o controle de hábitos. Então, lembrar que você conhece técnicas que podem cuidar do seu subconsciente e melhorar. Eu fiz aqui um lembrete para você pensar. A reprogramação mental é uma ferramenta usada e testada cientificamente que vem ganhando cada vez mais destaques como promotora de mudanças profundas, duradouras na vida das pessoas. Então, a ciência já está se envolvendo com essas reprogramações mentais. Então, daqui a pouco isso vai ser bastante comentado por aí. Com o uso de princípios da neurociência, psicologia e física quântica, a técnica permite que indivíduos reformulem padrões de pensamentos negativos, superem crenças limitantes e desbloqueiem novas oportunidades em várias áreas, desde o bem-estar emocional até o sucesso financeiro. Então, essas coisas negativas que foram colocadas na nossa cabeça no passado, a ciência já está dizendo que a gente pode reprogramar. Então, você já sabe disso, mas só estou reforçando que isso pode ajudar ainda mais. Aqui, lembrando da imagem do consciente e o subconsciente, eu coloquei umas letras complicadas aqui para que a gente pense um pouco. Como reprogramar o subconsciente? Como é que eu posso reprogramar o subconsciente? Veja lá, com afirmações, você começar a afirmar coisas, com visualizações, trabalhando com imagens que digam aquilo que você quer programar lá, com meditações. Então, quando você medita, você dedica atenção, você cria equilíbrio. Então, quando você medita, quando você visualiza, quando você faz afirmações, você está reprogramando o seu subconsciente. E eu chamei a atenção especial aqui, que tem uma técnica no Dom e no Mind Control. No Mind Control é o espelho da mente, o espelho mental. Bom, o importante é que você pense que você tem uma técnica para facilitar a reprogramação do seu subconsciente. Lembrando como é essa técnica. Essa técnica são dois espelhos. Então, lembrando o seguinte, que no primeiro espelho, a gente coloca o problema com detalhes. Olha, eu tenho esse problema que faz isso, está me incomodando, tal. Depois que você conversou com todo o problema que está te incomodando, você lembre-se de anular. Isso não me interessa. E aí, quando você põe essa cruz em cima desse espelho, você passa para o outro. Então, esse outro espelho, o que ele faz? Você coloca o que você quer no lugar disso. O que eu quero? E aí você começa a energizar até que aconteça. Energize a solução. Então, o problema você faz uma só vez e anula. E depois você trabalha só naquilo que você quer. Então, na solução. Desperte o superpoder da sua mente. Preste atenção. Tem um som aberto aí que está fazendo barulho. Desperte o superpoder da sua mente. Benefícios que você pode ter ao se controlar. Preste bem atenção. Benefícios que você pode ter ao se controlar. Aumento da sua confiança. Mudança de hábitos, né? Quando você começa a se controlar, você consegue mudar seu hábito. Sucesso e realização você consegue mais facilmente, tá? E aí eu estou lembrando de novo, use as ferramentas do dom. Viva em equilíbrio o seu cérebro com o seu coração, a sua inteligência com suas emoções. Então, olhe bem essa figurinha, o seu cérebro com o seu coração, a sua mente com as suas emoções.
Então, viva em equilíbrio, e isso vai te ajudar bastante. Aí teve uma outra coisa aqui que eu gostei, estou repassando para você. Cuidar dos hábitos e atitudes para melhorar a saúde mental. Então, a saúde mental, de novo, o cérebro com o coração, tá? Então, melhorar a saúde mental. Ter momentos de lazer. Então, como é que anda? Você anda tendo alguma coisa que te dá prazer em fazer? Exercícios físicos. Você está persistindo nisso? Beber água de forma regular, importante. Alimentos saudáveis, está cuidando disso? Está dormindo bem? Lembre-se que você tem técnica para dormir também. Lembrar-se depois de uma certa idade, 8 horas faz bem. Mais jovem, até 6 horas, mas depois de uma certa idade, cuidar e dormir bem. Buscar ajuda profissional e, tele, e terapias. Se de repente você tiver uma dificuldade que você não conseguiu se livrar ainda, procure ajuda profissional. Então, procure fazer terapia. Não se envergonhe disso. Às vezes a gente precisa de ajuda. Então, lembrar que isso é importante para melhorar sua saúde mental. E a conclusão agora? Então, olhe lá o desenho, o cérebro com o coração lá no centro, quer dizer, com suas emoções lá. O subconsciente é uma ferramenta poderosa que pode ser programada para trabalhar a nosso favor. Lembre-se que a gente conversou sobre tudo isso aqui, que é uma ferramenta poderosa que pode ser programada para trabalhar a nosso favor. É se dedicar um pouquinho e mudar o hábito. Tornar-se consciente de seus padrões internos é o primeiro passo para desbloquear o potencial máximo. Então, tornar-se consciente de seus padrões internos é o primeiro passo para desbloquear o potencial máximo. E assim, eu resumi esse papo. Quero agradecer você pela oportunidade e que a gente tenha uma excelente reflexão para que a gente possa ficar ainda melhores.